gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Minha gente, que calor! Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, né? Parece que o sol chegou mais perto da terra e esquentou de vez essas pragas aqui de Minas Gerais. Aliás, a meteorologia está prevendo que no sul de Minas nós vamos receber uma frente fria que vem de São Paulo e que pode trazer chuvas com trovoadas no sul de Minas. Mas aqui continua a mesma coisa. Aqui nós teremos hoje de manhã, a temperatura estava em 29 graus, não é isso, Patrícia? Um calor danado. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente, produtiva, abençoada semana para todos vocês. Pois é, olha aqui, a gente recomenda muita água. Tome bastante água. Esteja sempre, tomando água, que é muito importante nesse calorão, tá? Crianças com roupa leve, gostosa, não é verdade? E, se possível, o sol só até as 10 horas da manhã e depois das 4h30 da tarde, né? É verdade. Né? É isso aí. Patrícia, primeiro eu vou cantar aquela musiquinha, Canta. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen, são antissépticas das vias urinárias, combatem as irritações das vias urinárias há 80 anos, Você encontra em todas as farmácias e drogarias, Pílulas de Lúcen. Patrícia, nós tivemos ontem o retorno da Feira de Arte e Artesanato lá na Afonso Pena. A nossa feira hippie. Nossa feira hippie. Que é um Essa sucesso. feira hippie, ela começou às quintas-feiras na Praça da Liberdade há alguns anos atrás. Foi capitaneada pela nossa querida e saudosa, gente, agora eu ia falar o nome dela e esqueci, que é a Maristela Tristão. Maristela Tristão, que lançou essa feira hippie quando ela trabalhava ainda no departamento de turismo da cidade. Não era secretaria, depois foi Secretaria de Cultura, Turismo e etc, etc. Belotura e tal. Bem, mas a Maristela Tristão, ela era muito exigente. Ela, para o sujeito expor na feira naquela época, ela ia na casa dele, ou a senhora, ou o senhor, ela ia na casa dele fazer uma inspeção pessoal se a pessoa era verdadeiramente... Vivia, né? Era feirante. Se era verdadeiramente um sujeito que trabalhava com esse tipo de coisa, que fazia as coisas, né? Que vivia disso, né? Se era um artesão. Um artesão. Ela ia em loco para ver se o cara estava fazendo, porque ela não queria que a feira não tivesse nenhum produto industrializado. Hoje a feira do jeito que está aí tem produtos industrializados. Eu tenho a impressão que eles não conseguem mais tirar o produto industrializado das feiras, né? Mas naquela época o cara que fazia bolsa, ele fazia a bolsa na casa dele. Que fazia chinelo, sandália, fazia na casa dele. Trabalho manual. Trabalho manual. Era verdadeiro artesanato. Então a feira surgiu desse jeito. Eu lembro que a Zória Onara, aquela astróloga do Rio de Janeiro, trabalhava comigo aqui, e ela vinha a Belo Horizonte, ela ficava encantada e vinha sempre na quarta-feira, para na quinta-feira ela estar livre para poder ver a feira de arte e artesanato da Praça da Liberdade. E aí nós tínhamos também a Feira de Flores na Praça da Liberdade, que tinha antigamente, começou no adro da Igreja da Boa Viagem e foi transferida para sexta-feira lá para a Praça da Liberdade. E nós acrescentamos mais uma coisa à Feira de Flores, que era a Seresta, às sextas-feiras na Praça da Liberdade. Mas a Praça da Liberdade foi ficando muito acumulada de eventos e ficou muito estragada, muito largada, né? Sem zelo. Cheio de problemas, sem zelo e tal. Sem zelo, sem profissionalismo. Aí foi no governo do prefeito, do nosso prefeito Eduardo Azeredo, que a feira saiu da Praça da Liberdade para a Avenida Afonso Pena. E ficou, durante esses anos todos, na Afonso Pena, tradicionalíssima na Afonso Pena. Eu sei que as pessoas que eu conheço que vêm a Belo Horizonte, eles ficam adorando essa feira de arte e artesanato e ela sempre foi de muito sucesso. E olha, e vou dizer mais, hein? O Otton Palace Hotel fechou,
muito mais pela falta da feira, porque a feira é que movimenta os hotéis do centro da cidade. Sem a feira, os hotéis do centro da cidade pararam de receber pessoas que vinham, que tem muitos compradores de fora, vêm para cá, chegam aqui na sexta-feira, vão para os ateliês das pessoas. Para o Mercado Central. E comprar ao vivo das pessoas, antes nos ateliês e depois na própria feira. No domingo. No domingo. É. Né? Então, eu acho até que Belo Horizonte cuida muito pouco da feira, porque a prefeitura comete o disparate, né? A BH Trans comete o disparate de proibir estacionamento no centro da cidade no domingo. E não tem onde estacionar, Uai, né? se você tem uma feira maravilhosa, por que a rua São Paulo, a rua Tupis, a rua não sei, todas as ruas do centro vão ter estacionamento proibido, porque é o dia que você tem que trazer mais gente para o centro da cidade. Bem, é claro que com a pandemia todo mundo está hoje, né, achando que é um absurdo você voltar com a feira cheia de gente na rua e etc. Tal. Mas, apesar de tudo isso, a feira voltou com um protesto das pessoas que fazem a alimentação da feira, né, Patrícia? É isso mesmo, Ciranta. Então, inclusive, a Joana está falando aqui, ela é feirante, ela expõe na feira, e ela está falando, Cir, que ontem os feirantes, né, que expõem ali os alimentos, as barracas de alimento, como se diz, pastéis, acarajé. Em qualquer lugar do mundo que você vê, tem barraca de alimentação. Pois então, ela está dizendo que ontem eles fizeram um protesto, porque com o retorno da feira, e o que ficou definido? Que eles teriam que manter o distanciamento, mantendo o protocolo. Acontece, Cir, que colocaram, assim, essa área da alimentação fora da feira, bem no morro. Olha, se aumentaram a feira um quarteirão de um lado e do outro, na Afonso Pena, melhorando as condições, né, de distanciamento, por que não manter também o pessoal da alimentação? Claro, você imagina. Aí, presta bem atenção, tem ali a Avenida Álvares Cabral, que é assim, é uma ladeira. Como é que você vai colocar uma barraca de alimentação na ladeira para você colocar, por exemplo, uma panela uma panela com óleo para fritar acarajé, para fritar pastel. Não vai. Não é. Aí, pelo amor de Deus, né? Os caras estão inventando demais, né? Eu acho, sabe qual que é o problema, Cirantão? É muita gente querendo inventar demais, fazer muito e às vezes não faz o correto, o elementar, que é o simples. Simplicidade e sofisticação, não é? Por que não? A prefeitura teve um tempo hábil para reunir aí com todos os integrantes. Conversar com as pessoas. Tentar conversar, né? Chamar o próprio artesão, o próprio feirante, venham aqui, né? Podia, inclusive, estender a feira, se fosse o caso, estendia a feira para aquele quarteirão entre a Avenida Carandaí e a rua Timbiras, aquele pedacinho ali, podia ficar, o pessoal tem uma sombra ali de um prédio ali muito grande, podia ficar, o pessoal de alimentação podia ficar ali. Uma maravilha. Ficava na Afonso Pena. É verdade. Né? Agora não. E eles ficavam sempre na Afonso Pena em pedaços da feira. Você tinha um pedaço aqui mais em frente à prefeitura, um outro mais na rua da Bahia, né? Um outro ficava ali justamente perto do Automóvel Clube, em frente ao parque. Então, você distribuía bem, sem problema nenhum. Dá para manter o distanciamento, né? Dá para manter com muita organização e planejamento, sem inventar moda. Difícil em Contagem, eu sei que em Contagem tem as feiras também de muito sucesso. E a feira de Contagem deve voltar, porque voltou em Belo Horizonte, volta em Contagem. Porque Contagem não faz nada sozinha. Tem que ser Belo Horizonte, tem que fazer primeiro para depois Contagem fazer, né? E tiraram a feira de Contagem da Cuco, do lugar que era tradicionalista, para colocar na avenida. E fizeram uma besteira de venderam o terreno da prefeitura, que é onde ficava ali na Cuco, que venderam aquilo ali. Bem, mas eu lembro que em Contagem tem uma feira que funciona na Avenida JK. Ali no bairro. Qual bairro? No bairro industrial, né? No bairro industrial. E bairro industrial não, gente, eu esqueci o nome do bairro. Vou lembrar o nome do bairro aqui. Eldorado ali? Não é Eldorado, não. É lá pro lado. Não é o bairro industrial, não. Eu vou lembrar aqui a região de Contagem. Mas lá você tinha o cara vendendo roupa e o cara estava fritando pastel aqui do lado. Aí não podia. Você tinha que ter alimentação junto com alimentação. Claro. Como é que você tem um cara vendendo roupa aqui com um sujeito fritando pastel aqui? Aquele cheiro de gordura vai todo para a roupa, não é verdade? Então, isso aí a gente tem que saber que é bairro Amazonas.
Contagem é o bairro Amazonas. Falei, industrial, bairro Amazonas, não no bairro Amazonas. Então, quer dizer, essas coisas tem que organizar e tal. Mas também tirar o pessoal do ambiente da feira fica ruim. Muito ruim, né, assim? Aí não tem jeito, né? Olha, a participação aqui não para, viu, gente? O Frederico tá falando que esteve na feira ontem, um abraço para ele, e que estava cheio, mas com distanciamento, ele tá confirmando. Todo mundo com máscara, porque em Belo Horizonte o pessoal anda de máscara. Tem alguns que são mais difíceis, que não gostam de colocar máscara não, mas né, eu conheço alguém que fala assim, não coloco máscara. Ah, deve se sentir o dono do mundo, não é mesmo? Esse aí deve ter mais poder do que todo mundo, verdade. né, assim? Olha só, o Walter tá falando que é contra o retorno da feira. E ele tá dizendo, tanto a feira quanto o clube retornaram e o que nós vamos ver agora é o aumento da Covid-19. Eu acho que vai ter aumento sim. Olha aqui, é uma coisa muito séria que eu vou falar. Então fala. Eu acho que o vírus, né? Você percebe isso, que o vírus deixou de ser aquele vírus forte do início da pandemia. Então, o vírus, né, baixou a bola dele um pouquinho. E as pessoas se infectam, mas não chegam, com raríssimas exceções, as pessoas não chegam mais a ficar daquele jeito que todo mundo ficava. Né? As pessoas mais velhas, continua, né, as pessoas mais velhas devem ficar dentro de casa, né, não devem abusar. Né, as pessoas que têm diabetes, que têm problemas, teve problema coronário sério, essas pessoas devem ficar guardadinhas. Não tem problema, não. Mas eu acho que o vírus, ele baixou um pouquinho. O vírus não é aquele vírus forte. Ele vai mudando, ele vai né? mudando, tem as mutações, então, né? tem a mutação. Então, eu acho que eu não chego a dizer que tem que proibir. Não. Eu acho que as pessoas têm que viver a vida normalmente com um protocolo. Agora, esse protocolo, deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre tive gripe. Esse ano eu não gripei. Porque tá com a máscara. Máscara. Não é não? Tá resguardado. O pessoal das farmácias fala comigo assim, Cira, então esse ano nós não vendemos um remédio para gripe. Porque ninguém gripou. Porque todo mundo passou a ter... Esse negócio de lavar a mão, isso é coisa antiga. De lavar a mão, de sempre fazer a asepsia das mãos, né? Usar uma máscara, álcool em gel. Quer dizer, essas coisas são antigas, que as pessoas não usavam. Então... Que bom que agora, a partir de agora, a gente começa a usar. Eu, por exemplo, só usava máscara quando eu fazia uma viagem de avião, uma viagem demorada. Claro. Porque aquele ar refrigerado do avião, ser 12 horas, 10 horas dentro do avião, aqui me prejudicava. Eu tinha máscara, né? Diferentemente, né? Tem gente que no inverno coloca máscara também para se proteger, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Então canta, Cir. Se a criança acordou... Dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta.